Bom, pessoal, então a partir de agora a gente está gravando, tá? E a gente vinha falando de extensões, né? Análise de tensões, a gente está fazendo por meio das equações simplificadas, né, para o estado do plano de tensões. E eu cheguei aqui para vocês e mostrei que dá para fazer por altos valores, né? A vantagem aqui é que é bem mais automático, né? Em termos de programação aqui é bem rápido. Se você tiver um comando, né, uma função altos valores, como é que a gente tem aqui no Maticado, fica imediata a aplicação, né? E conhecendo isso daqui, pessoal, aí a gente faz estrago, tá? A gente faz análise completa. Se a gente souber isso daqui, a gente faz análise completa do estado de tensões do nosso ponto infinitesimal, né? E que, inclusive, é o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai fazer graficamente, tá? A gente vai fazer graficamente e a partir do círculo de Mohr. Algum de vocês nunca ouviu falar do círculo de Mohr na vida até hoje? Ninguém? Todo mundo já ouviu falar? No caso mecânica 1, talvez tenha ouvido falar em termos de inércia, né? Exato, né? A gente está para fazer a mesma ideia, só que a gente vai aplicar no caso de tensões, do estado de tensões aqui. Aí vocês vão aplicar isso lá em mecânica do sólido dos dois, né? E o professor lá vai abordar com mais calma, né? Aqui a gente não tem tanto tempo assim. Inclusive, foi um pedido que eu fiz já para o colegiado, para quando for mudar o plano de curso, colocar como, pelo menos, correquisito mecânica 2, né? Porque aí fica mais. Existe essa necessidade, né? Desse conhecimento. Mas vamos lá. A partir das tensões, das equações que a gente vinha trabalhando, eu não sei porque está assim bugado. Peço que não sei porque está bugado assim. Bom, a partir dessas equações aqui, né, que a gente utilizou na aula passada, eu não mostrei para vocês, né? Eu não mostrei para vocês como chegar aqui, mas a gente utilizou essas equações. Se a gente modificar algebricamente, a gente chega no. Ou seja, a gente está somando, tá? O que eu estou fazendo aqui é somar as equações e igualar. O que a gente vai estar fazendo aqui, no final das contas, é chegando na equação da circunferência. Tá? Esse é o nosso objetivo. Né? Final. Isso aí foi forçado, tá? Mas é possível chegar aqui. De forma que esse cara aqui, do lado direito da igualdade, a gente vai chamar de raio da circunferência, tá? Raio ao quadrado, no caso, né? Vale destacar. Ou seja, o raio em si da circunferência vai ser a raiz quadrada disso, tá? E só para lembrar, né? Para quem não se lembra, eu acho que vocês estão mais lembrados que eu, inclusive vocês viram há pouco tempo em geometria analítica, mas a equação de uma circunferência vai ser x menos x0, né? Tá? Mais y menos y0, isso é o quadrado, né? Isso é o quadrado, isso é o quadrado, igual ao raio ao quadrado da circunferência, né? Então, vê, o raio ao quadrado da circunferência é esse cara aqui, tá? Esse é o raio ao quadrado da circunferência. Essa minha primeira parcela aqui está se referindo ao x do meu gráfico, tá? O meu gráfico, agora, que a gente vai utilizar, vai ser tensão normal por tensão de cisalhamento, certo? Então, tensão normal é o meu x, tensão de cisalhamento é o meu y. Então, portanto, eu vou ter aqui qualquer tensão, né, normal, menos a posição central da circunferência, né, x0, y0, vale destacar, é o centro da circunferência, né? Centro da circunferência. Então, tensão, qualquer tensão normal menos o centro da circunferência, quem vai ser o centro da circunferência? Vai ser a tensão média, tá? Vale destacar, pessoal, que eu acabei não abordando com vocês, tá? Mas é possível provar também, tá? Que, é uma propriedade muito importante aqui. Só um minuto. Uma propriedade muito importante, pessoal, é que a soma das tensões normais, tá? Então, se eu tenho aqui o elemento infinitesimal, tá?
por exemplo, com sigma x e aqui sigma y, vamos dizer assim, sigma x mais sigma y para qualquer ângulo é constante, beleza? Então, se eu girar isso e obter um sigma y1 e um sigma x1, então, portanto, sigma x mais sigma y é igual a sigma x1 mais sigma y1, tá? Eu consigo provar numericamente, mas não vou fazer isso aqui para não perder muito tempo, tá? Essa propriedade é importantíssima, tá? E aí, e aí eu posso mostrar aqui, né, no exemplo que a gente fez. Eu posso mostrar no exemplo que a gente fez, né? Então, vê. Ó, vou começar aqui. Menos 30 com menos 100, menos 130, não é isso? Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó. Esse cara mais esse cara, 130 também, né? Opa, capeado. 130 também, né? E esse cara, né? Mas esse cara dá 130, né? Não vou nem fazer. Dá 130, né? Menos 130 também. Então, a gente tem essa propriedade é válida sempre, tá? Agora, nesse caso aqui do plano de tensão de cisalhamento máximo, a gente tem uma particularidade, né? A gente tem uma particularidade que as tensões normais sempre serão iguais no plano de cisalhamento máximo. Tá? No plano de cisalhamento máximo, as tensões normais sempre são iguais. E se as tensões normais são iguais, é porque ela é uma tensão média, né? Se a soma das duas é sempre constante e elas duas são iguais em um determinado ângulo, tá? O valor de cada uma delas é a tensão média, que seria o quê? Seria a soma das duas dividido por 2. Né? Ou seja, se eu pegar aqui essa soma e dividir por 2, eu vou ter a tensão média sempre. Né? Se eu pegar aqui 130 dividido por 2 também, vai dar 65. Ou seja, isso é uma tensão normal média. Tá? E sempre vai acontecer isso no plano de cisalhamento máximo. Tá? Dito isso, tá? Ó, sigma x mais sigma y dividido por 2, no final das contas é tensão média. Portanto, a posição da circunferência, a posição do centro da circunferência no nosso gráfico aqui vai estar posicionada justamente em x, né? Em x vai estar posicionada na tensão média. Tá? Então, a gente conhecendo a tensão média, a gente conhece a posição central da circunferência. Beleza? Em termos de x. Em termos de x. E Y, onde é que está o centro da circunferência? Né? Vê, aqui na parcela Y aqui eu só tenho um valor, né? Que seria o Y aqui, tá? Então, o que é que eu estou falando aqui? Que a, a Y0 é igual a zero, sempre. Tá? Então, portanto, o centro da circunferência vai estar sempre, ó, Y igual a zero. A minha circunferência sempre vai estar com o centro cruzando o eixo X. Vocês conseguem visualizar isso, pessoal? Ou ainda não? Beleza, Jefferson. Ah, então, vê. Aqui eu tenho uma circunferência, finalmente, em que eu tenho posição do centro da circunferência, vai ser tensão média zero, certo? Esse é o centro da circunferência, e o meu raio é igual a esse cara aqui. Pronto. Tenho minha equação da circunferência definida, tá? Sem tirar nem pôr. E veja, é interessante porque eu só preciso das tensões iniciais, né? Essas tensões aqui são em um determinado plano. Se eu tiver as tensões em um determinado plano, em uma determinada inclinação, eu consigo formar toda a minha circunferência. Toda a minha circunferência. Aí vamos lá. Vamos utilizar esses conceitos aqui. Vamos utilizar esses conceitos. Então eu tenho que raio, tá? É igual a raiz desse cara aqui, ó. Vou aproveitar para não ter desse cara aqui ao quadrado
mais a tensão cisalhante ao quadrado. Esse é o meu raio, tá, da circunferência. O centro da circunferência, tá, eu posso chamar. Aí eu posso até dar um igual aqui. E esse raio, vê que interessante, esse raio vai ser justamente o meu cisalhamento máximo. Né? Ó, o cisalhamento máximo, 53. E vocês vão identificar já na circunferência que isso é coerente. Tá? Quando a gente desenhar a circunferência, vocês vão ver isso direitinho. Ok. Já a minha tensão média, né? Opa, fiz errado. Minha tensão média, tá? Vai ser igual a quem? Vai ser isso aqui. Tem mais, né? Tem mais. Então, 65 já está, a gente já sabia, inclusive, que era esse valor, né? Para esse nosso caso. Então, com esses dois caras aqui, eu consigo desenhar a minha circunferência, tá? O meu círculo de Mohs. Então, eu vou até... vou desenhar graficamente, tá? No CAD aqui mesmo. Vou desenhar no CAD primeiro. E depois a gente faz aqui no MATCAD, tá? Tenta traçar esse gráfico aí no MATCAD. Eu nem me lembro como é que eu fiz. Deixa eu... Vamos seguir assim, com essa ideia. Só um minutinho, não? Vamos lá, deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui já na pasta lá. Computador. Círculo. Depois eu salvo no DXF e entrego, tá? Porque esse CAD que eu uso, ele não você não consegue abrir o arquivo dele com AutoCAD, não. Me lembra de depois salvar um DXF, se vocês tiverem interesse, tá? Mas vamos lá. Eu vou traçar aqui duas retas, né? Que seriam os meus eixos. Eu não sei se a escala vai estar boa, depois qualquer coisa eu aumento, tá? Esse seria o meu eixo, né? Aqui eu tenho a tensão cisalhante, aqui eu tenho a tensão normal, né? E aí, para escrever em grego aqui, eu não vou me lembrar não agora. Vou chamar aqui de Tzinho. Aqui Tzinho, tá? E aqui eu vou chamar de S. De S. Normal, tensão cisalhante. Então, eu tenho que a posição do meu centro do meu centro aqui é 65 kPa. Tá? Então, deixa eu botar aqui 65. Ó, esse gráfico está muito grande, né? Deixa eu diminuir aqui. Depois eu diminuo a letra. Então, eu coloquei aqui a 65 centímetros, tá? 65 centímetros. Deixa eu voltar para a altura normal. Eu vou diminuir esse gráfico. Eu acho que eu não vou precisar disso tudo. Eis esse meu ponto aqui está a 65, seria o meu ponto médio, então meu ponto médio estaria aqui, ó, tá? Esse é o meu ponto médio, tá? Nesse cara aí onde está mostrando. Vocês estão vendo, né, pessoal, o cara aí? Beleza. E aí eu vou traçar uma circunferência, considerando isso aqui que é o ponto central, tá? Agora eu preciso do raio. O valor do raio é 5,351, né? Se você tiver um compasso, né? É só você botar o compasso aqui, a agulha aqui, né? E o lápis você posiciona em qualquer ponto aqui com a distância desses... aí você vai ter que desenhar em escala, né? 53,151. Né? Então,
Eu venho aqui desenhar, vou colocar circunferência por centro e raio, tá? Aí eu tenho aqui o centro e eu tenho o raio 53,151, não é isso? Confere? Beleza. Então, tem alguma simplificação aí, né, nas casas decimais. Deixa eu até diminuir mais aqui o eixo. Diminuir até mais o eixo. Vou tentar mudar de cores aqui. Um verde aqui, tá? Só pra gente. Então, esse cara aqui é o centro da circunferência, tá? Esse meu cara é o centro da circunferência. Vou pegar aqui e cotar, né? Ele vai me dar 65, tá? E veja que interessante. Aqui é justamente o raio, né, pessoal? Então, a tensão, o valor da tensão máxima aqui, né? E mínima, que seja por dizer, vai ser justamente o raio, né? Que está 53,2 porque está com menos casas decimais, né? Eu vou botar aqui 3 casas decimais, vai dar certo. Beleza? Para baixo também vai ser a mesma coisa, né? Uma circunferência. Tanto é que, em termos de solos, a gente só vai precisar avaliar essa parte superior, tá? E aí no Matcad eu só vou desenhar essa parte superior. Vou ver, na verdade. Vou ver o que é que eu desenho. Vou ver o que é melhor. Então, cada ponto dessa circunferência, cada ponto, por exemplo, um determinado ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, tá? Ele é uma determinada inclinação, tá? Do meu problema. É uma determinada inclinação, né? Então, aqui, ó, a inclinação entre... perdão. Então, se eu pego o ponto inicial, né? O ponto inicial, deixa eu apagar aqui. Eu vou encontrar o ponto inicial nessa circunferência, vocês vão ver que a gente vai encontrar, tá? Vai ser o ponto 100, né? Tensão em X vai ser menos 100, perdão. Ah, tá. Eu desenhei aqui tudo em módulo, né? O correto seria ser desse lado aqui, ó. O correto mesmo, seria ser desse lado aqui. Para destacar. Porque é tudo negativo, né? A tensão normal é negativa, né? Porém, em solos, é normal a gente utilizar ele, é comum a gente utilizar ele em módulo, tá? Porque em solos, tudo vai estar comprimido, né? Tudo sempre vai estar comprimido. Tração não existe em solo. Se tiver tração, se tiver ocorrendo tração no solo, é porque deu erro, né? O solo não vai resistir. Não tem um cimento lá, não tem um aço, né? Para resistir à tração, tá? Então, a gente... todo solo só vai trabalhar comprimido. Então, é normal a gente jogar para o lado positivo, né? Então, talvez tenha sido até esse erro aí que aconteceu. Eu vou dar uma olhada melhor, né, quando eu fiz aqui o teste. Mas essa seria o caso real, né? Assim, com tensão negativa, né? E aí, por exemplo, se eu traço aqui menos 100, né? Eu vou botar aqui uma reta de comprimento 100, tá? E coloco... Agora, eu vou traçar uma reta vertical aqui, tá? Se eu pego esse ponto aqui, ó, vocês vão ver que vai dar justamente os 30, né? Os 30 e menos 30. Aqui vai dar menos 30, tá? E aqui vai dar mais 30, tá? Sempre vai ter dois. Então, ó, 40. Deixa eu ver lá. Tá errado, né? Vou ver aqui. Menos 30. A tensão X é menos 30, perdão. Aqui a gente está avaliando. O círculo limão é só tensão X, tá? Fiz errado. Aqui é 30. Certo? E aqui tem que dar tensão cisalhamento, tá? A tensão cisalhamento é 40, tá certo. Seja 100 ou seja... isso aqui tá certo. Perdão, viu? 40, né? Qual é a minha tensão cisalhamento? 40 kPa, né? 40 kPa e 40 kPa aqui também. Portanto, esse ponto aqui, ó, aqui exatamente é o meu ponto inicial, tá? Em que eu tenho a tensão menos 30, tá? Tem a tensão menos 30. Tem a tensão menos 30 e tenho a tensão cisalhante 40. Esse é o meu ponto origem, tá? Esse é o meu ponto origem. E aí o que acontece, olha, esse aqui é o meu ponto de cisalhamento máximo, tá? Esse cara aqui é o meu ponto de cisalhamento máximo. Quem é a minha tensão normal no plano de cisalhamento máximo?
é a tensão média, já falei para vocês, né? Então aqui, ó, no plano de tensão do cisalhamento máximo, a minha tensão normal é a minha tensão média, né? 65. Então, portanto, ó, nesse ponto aqui de cisalhamento máximo, eu tenho 65, menos 65, que é a minha tensão média, tá? Outra coisa, o ângulo entre esses dois caras aqui, ó, 41,2. Isso daqui tá com casos decimais aproximados, tá? Então vai dar um errinho aí, mas 41,2. O que significa? E eu estou girando desse ponto para esse aqui, né? Ou seja, eu estou girando no sentido anti-horário, tá? Estou girando no sentido anti-horário. Portanto, o meu elemento finito, se eu for analisar o ângulo que ele está, ele vai estar girando no sentido oposto. Se aqui no círculo de Moll ele está girando no sentido anti-horário, tá? O meu elemento vai estar girando no sentido horário e com metade desse valor aqui. Ou seja, o ângulo θS, que foi o que a gente encontrou, vai ser metade desse valor aqui negativo, tá? Um valor negativo, ou seja, vai ser menos 20,7, 20,6 mais ou menos, né? Aqui, menos 20,6, tá bom? Ou seja, o ângulo que você gira aqui no círculo de Moll, tá? É 2 vezes o ângulo que você gira aqui no elemento real, né? O que você vai avaliar o ponto real. Por que isso? Né? Simplesmente porque as minhas equações são em função de 2 tetas e não em função de teta. Tá? Então, as minhas equações são em função de 2 tetas. Portanto, a minha circunferência, o meu gráfico matemático, que é o círculo de Moll, sempre vai girar 2 vezes o teta real, que é o meu, que está girando o meu ponto, né? Que eu estou analisando o meu ponto. E sempre gira no sentido oposto, tá? Sempre gira no sentido oposto. Tá. Então, esse é o meu ponto de cisalhamento máximo, né? Seria o próprio raio aqui, né? E com tensão média, beleza? Esse é o meu ponto original, portanto, esse é o meu ponto original. Esse é o meu ponto de cisalhamento máximo. E quem são os meus pontos de tensões principais? Ora, vão ser esses aqui e esse daqui, tá? Então, aqui eu tenho a minha tensão principal 1, que é sempre a maior, tá? Em termos totais, né? É sempre maior. E aqui eu tenho a minha tensão sigma 2, tá? Tem a minha tensão sigma 2. Ok. Agora, quando a gente trabalhar com módulo, né? Isso aqui vai ser o oposto, vai ser espelhado. Então, portanto, essa seria a minha sigma 1 e essa seria a minha sigma 2, tá? Vale destacar isso. Em solos, a gente vai sempre trabalhar em módulo, tá? É importante destacar isso. Aqui eu estou falando de conceitos gerais, mas a gente sempre vai trabalhar em módulo aqui para solos. Quando eu passar lá para maticada, a gente vai transformar tudo para módulo, tá? Ok. Tá. Então, essa é a minha tensão principal 1 e essa é a minha tensão principal 2. Vamos ver se bate, né? Aqui cotando, né? Tudo em escala, né? Então, aqui tem que dar 11 ponto alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar a casa decimal aqui para a gente verificar, né? 11,958 e aqui 118,151. Então, vamos ver aqui. 11,849, né? Tem algum errinho aí de aproximação, não sei o que foi exatamente. Deixa eu ver se eu peguei o ponto certo. Não tinha pego o ponto certo, né? Então o erro estava aí. Ok. 11,849 e aqui 118,151, né? 118,151. Estão conseguindo visualizar, pessoal, o meu problema? Na verdade, isso aqui é a minha solução, né, do problema. Então, aqui eu estou falando sempre da tensão normal em X, tá? Isso aqui é sigma X, sempre. Eu vou até destacar aqui, que é sigma X, tá? Tensão normal na face X. Estou girando aqui, ó, 2 tetas, né? Estou girando 2 tetas aqui. E aqui é a minha tensão cisalhante, tá? E nessa mesma face que está atuando a tensão em sigma X, beleza? Então, aqui, ó, a minha tensão cisalhante vai ser nula, tá? Então, tá aqui, ó. Na minha face X, né, para um θP 24 graus,
né? Girando no sentido anti-horário, tá? O meu elemento, eu vou ter aqui uma compressão de 118,1. Então, portanto, vamos lá. Eu estou saindo desse ponto aqui, certo? Estou saindo desse ponto. E eu quero chegar nesse ponto aqui, que é o 118,151, tá? Certo. Na verdade, isso aqui era oposto, né, pessoal? Eu desenhei errado aqui, ó. Sigma X é 11 e sigma Y é 118. Desenhei errado. Tá? O 118 é aqui e o 11 é aqui. Beleza, então, tá certo. Então, vê, esse cara aqui é o mais próximo, tá? Então, se eu pegar aqui o ângulo desse cara, vai dar justamente de 48,81, botou 82, vamos arredondar aí, tá? Ou seja, vai dar 24,41. 24,41. Se aqui está girando no sentido horário, o meu elemento vai estar girando no sentido anti-horário. Então, portanto, vai ser positivo 24,41. Então, 24,1, mais ou menos, positivo, tá? Esse é o meu ângulo. Aí o que acontece? Professor, mas e o sigma X? E o sigma Y, né? Aqui a gente está vendo só o sigma X. Ora, o sigma Y vai ser justamente o sigma X mais 90 graus aqui, tá? Vai ser a face em que está 90 graus. Portanto, se eu quero sair desse estado de tensões principais em que está atuando 11 na face X, é só girar 90 graus, portanto, aqui eu vou girar 180 graus, né? E vou chegar na situação em que eu tenho na tensão X atuando 118,151, que vai coincidir com a minha face Y desse caso aqui, tá? Esse desenho está errado, eu vou até deletar para não confundir vocês, tá? Bom, então, todas as informações estão contidas, todas as possibilidades de tensões, qualquer ângulo, qualquer que seja o ângulo, tá embutido aqui de 0 a 180 graus, né? E veja, eu só preciso avaliar esse meu elemento finito de 0 a 180 graus, tá? De 0 a 180 graus, porque justamente depois vai começar a repetir, né, as tensões nas faces, né? Então eu preciso sair. Se essa face aqui, se essa minha face da direita sair daqui, for girando até chegar do lado esquerdo, eu tenho todas as situações já do meu elemento infinitesimal. Se eu for girando mais, eu vou simplesmente repetir o meu estado de tensão, tá? Então não significa nada para mim. Então, a ideia é essa, tá, pessoal? Esse círculo de Mohr está não é significando, está representando, tá? Esse meu elemento infinitesimal aqui girando 180 graus, tá? Qualquer ponto, qualquer ponto, qualquer ponto. E vocês vão ver como vai ser útil aqui para gente, tá? Como isso aqui vai ser útil para gente agora, né? Tá, eu vou deixar isso aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Não, tem. Então vamos tentar aqui desenhar essa circunferência aqui no Matcad. Tá, eu vou ter que primeiro. Eu não lembro como é que eu fiz isso. Deixa eu abrir o meu outro arquivo aqui do Matcad, que eu fiz no semestre, no ano passado. E aí eu copio, que eu não vou. Eu fiz algumas tentativas para a gente não perder muito tempo, já são 8 horas. Ó, desenhei assim, tá? Já tinha feito algumas. Tá. Assim não fica legal. Assim não fica legal. Foi do jeito que não ficou legal, assim, tá? Eu vou. Aí eu fiz de outra forma aqui. Deixa eu ver como é que eu fiz.
É só questão de função aqui no Mathcad, tá, pessoal? Para não perder tempo. Olha, certo, eu criei um parâmetro alfa, certo? Que vai de 0 a 180, beleza? Eu vou até copiar isso aqui, que é só copiar, parâmetro alfa, para não confundir com θ, né? O parâmetro alfa, beleza? O raio, tá? Vê, assim, outro aspecto aqui, ó. O raio, eu posso encontrar por aquela equação, né? Por essa equação aqui, que a gente usou. Cadê? Eu posso encontrar o raio por essa equação, mas veja, se eu conheço as tensões principais, né? Uma menos a outra vai me dar quem? Vai me dar o diâmetro da circunferência, vocês concordam comigo? Então, ó, se eu pegar, olha que interessante, né? Por isso que é interessante esse valor aqui de altos valores, né? Porque, veja, se eu pego aqui, ó, só um minuto, vou mudar aqui a origem, tá? Para 1. Se eu pego aqui o primeiro termo dessa matriz, se eu pego o primeiro termo dessa matriz aqui, tá? E subtraio, do... Eu vou ter que pegar o segundo termo, na verdade. Segundo termo, e subtraio do terceiro, tá? Eu tenho justamente o meu diâmetro, tá? O diâmetro da minha circunferência. Se eu divido por 2, eu tenho o raio, tá? Se eu divido por 2, eu tenho o raio aqui, certo? Então, ó, igual, né? Eu posso encontrar o raio assim, né? Se eu utilizar qualquer tensão. Porém, se eu conhecer as tensões principais, eu consigo calcular mais fácil aqui, ó, pegando o diâmetro e dividindo por 2. Consegue visualizar, pessoal? Ou tá muito rápido? É porque assim, na minha cabeça as informações já estão consolidadas, né? Aí eu fico sem saber. Alguns estão pagando mecânica 1, outros estão pagando mecânica 2, já viram, outros já pagaram, já estão pagando estrutura de, não sei, estão pagando a 3, ou seja, já esqueceram. Então, cada um de vocês tem um determinado conhecimento na cabeça sobre o assunto, tá? Então, eu fico meio perdido, às vezes, se está indo muito rápido ou não, tá? Então, vocês me avisam aí se estiver indo rápido, tá? Mas, basicamente, são duas formas de encontrar o raio. Aqui eu encontrei o raio fazendo a tensão principal 1 menos a 3, tá? Porque aqui é um estado triaxial. Aí a gente vê já, tá? Vai ser a segunda parte dessa aula. E a tensão cisalhante, ok, vai ser o raio vezes seno de alfa. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou copiar, entendi como eu já fiz, eu acho. Então, vai ser o raio. E, raio. Tensão cisalhante em função de alfa, né? De alfa. Aqui. Aqui eu nem usei função de alfa, talvez não precisasse colocar isso, mas tá bom. E aqui seria a minha tensão normal, beleza. Eu entendi já. Tensão normal. Tá? Então, eu fiz aqui a equação da circunferência de outra forma, tá, pessoal? Para desenhar melhor aqui no Mathcad, tá? Para criar melhor. Isso aqui é o raio, tá? Isso aqui é a tensão média. Aqui é a tensão média. Vou tirar aqui em função disso aqui. Então, esse é o meu Y e esse aqui é o meu X, né? De uma circunferência, tá? Então, o que eu vou fazer é agora plotar. O meu Y vai ser esse cara. O meu X vai ser esse cara. Portanto, eu tenho aí a minha circunferência. Tá oval assim porque não está na proporção correta, né? Então, deixa eu botar aqui o Pascal. Aqui eu tenho uma semicircunferência, né? Porque eu só estou variando de 0 a 180, né? Se eu botasse aqui, talvez, 360, não sei se vai dar aí. Ó, eu teria aqui a circunferência completa, né? Beleza, pessoal? Então, em uma circunferência, né? Em uma circunferência, a posição Y sempre vai ser o raio vezes o seno do ângulo, né? Já a minha posição X sempre vai ser o raio vezes o cosseno desse ângulo.
mais a origem, tá? Aqui não tem a origem porque é sempre zero, né? O y0 é sempre zero. Aqui eu tenho uma origem definida que vai ser a tensão média. Então, portanto, esse é o meu x da circunferência, esse é o meu y. Bom, eu só vou precisar de metade da circunferência e também eu vou tratar tudo como módulo, tá? Vou tratar tudo como módulo. Beleza. Aqui eu tenho a minha semicircunferência, tá? Então, esse cara aqui é o meu círculo de Mohr, metade, que é o que eu preciso, tá? Eu só vou trabalhar aqui nesse quadrante. Por isso que eu não tenho o restante da circunferência, por isso que eu transformei tudo em módulo, tá? Aí o que é interessante aqui, tá? Esse eu vou chamar de S, tá? Que é de solicitante. Aqui eu vou chamar de S também. Isso aqui é solicitante. É a tensão solicitante. Tá? Tensão solicitante. E eu vou ter aqui também, e é o que vocês já postei para vocês assistirem as aulas de resistência ao cisalhamento, né? A gente vai ter como é que eu digo? A gente vai ter uma envoltória de resistência, tá? Então, isso aqui é a minha solicitação, tá? É o que vai estar solicitado. Veja, esse exemplo 3.8 também já postei para você, tá? A aula dele, né? É aquele mesmo exemplo que a gente vinha fazendo completão, né? De acréscimo de tensões. Aí você vê, eu fiz aqui, eu calculei os acréscimos de tensões, tá? Vocês veem a aula completa, tá? Depois. Então, eu calculei os acréscimos de tensões utilizando o bucinê discretizado, tá? Somei com as tensões geostáticas, né? Somei com as tensões geostáticas e obtive aqui, ó, um estado de tensão para qualquer ponto x, y, z. Isso daqui é o estado de tensão para qualquer ponto no espaço abaixo desse meu carregamento circular, tá? Em qualquer ponto abaixo desse meu carregamento circular, esse vai ser meu estado de tensões. Aí, por exemplo, no ponto x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1, né, para baixo, né, o z positivo é para baixo, eu tenho esse estado de tensões aqui. Certo? Tudo positivo, porque eu já estou trabalhando com tudo positivo, tá, pessoal? Tá? Mas é tudo compressão aqui, é tudo compressão. Já nesse outro ponto, ó, só basta substituir esses valores que eu vou encontrar o novo estado de tensões para esse outro ponto. E assim por diante. Estou calculando o estado de tensões inicial, né? Na nossa coordenada x, y e z, né? Convencional. Eu estou calculando o estado de tensões. Ó. Essa aqui é a tensão em x, tensão em y, tensão em z. Né? Tensão cisalhante XY, tensão cisalhante YX, tensão cisalhante ZX, tensão cisalhante XZ, né? Que são iguais, beleza? Então, isso aqui é o meu estado de tensão triaxial, né? Que eu calculei como? Utilizando o método de Bucinê e calculando as tensões geostáticas. Então, eu sempre vou ter uma situação inicial. Então, esse meu ponto infinitesimal, que eu vou verificar a resistência, eu sempre vou ter o estado de tensões inicial, né? Que seria assim, a configuração, geralmente a configuração usual, coordenadas cartesianas, beleza? Então, esse cara aqui que eu chutei aqui, tá? Que eu dei um chute, esse cara a gente conhece, tá? Conhece porque a gente já viu os métodos para como encontrar isso no maciço terroso. Então, a gente sabe como calcular as tensões no maciço terroso. O que a gente não sabe ainda é como calcular a resistência. Portanto, essa é a minha solicitação, tá? Essa é a minha solicitação devido ao quê? Devido ao peso próprio do solo, que são as tensões geostáticas, e devido ao acréscimo de tensão no solo, lá na superfície. Essa é a minha solicitação, tá? Para eu colocar essa carga aqui, né, circular, beleza? Que tem uma carga aqui de valor 100 kN por metro quadrado, tá? Se eu colocar isso em cima do meu terreno, nesse meu ponto especificamente, né, 2, 2, 1, tá? Eu vou ter esse estado de tensão nesse ponto. E aí eu preciso verificar em cada ponto desse maciço terroso se ele vai romper ou não. Se ele vai romper ou não, se ele resiste ou não, né? E para isso eu preciso saber qual a resistência em cada ponto material também do meu solo. Aqui eu tenho a solicitação,
tá? E aí eu preciso agora encontrar a resistência. E aí o que acontece, pessoal? A resistência, só abrindo aqui rapidamente a minha aula, que eu ainda não botei para vocês, né? Vou até botar logo para não esquecer. Para vocês. Já botei as aulas, tá, pessoal? Mas, basicamente, o meu solo sempre rompe, fazer bem rapidamente essa revisão, tá, pessoal? Vocês vão assistir as aulas gravadas, né? Qualquer dúvida, a gente tira na próxima aula e a gente vai fazer exercício também na próxima aula, tá? Exercício mais simples, né? O meu solo sempre vai romper ao cisalhamento, beleza, pessoal? Então, ele sempre vai deslizar. Uma parte do solo em relação à outra sempre vai deslizar, tá bom? Ou seja, o que a gente está falando aqui é que a resistência do solo depende, basicamente, de dois fatores, tá? Depende, primeiro fator é do atrito entre os grãos, tá? Entre as partículas, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de atrito nas partículas, a gente está usando a mesma teoria lá do ensino médio, né? Em que a gente tem atrito, né? A gente calcula atrito, tá? Equilíbrio do corpo, né? E tudo mais. Então, para você ter atrito, você tem que ter um coeficiente de atrito, certo? E esse coeficiente de atrito é justamente proporcional ao ângulo de atrito, tá? Então, esse coeficiente de atrito aqui que a gente vai utilizar é tangente do ângulo de atrito, tá? É tangente do ângulo de atrito, do solo. E por isso se chama ângulo de atrito. Então, φ, né, é o ângulo de atrito do solo. E cada solo vai ter um ângulo de atrito, tá bom? E é justamente, eu comento sobre isso na aula, tá, pessoal? Então, não se preocupe, eu estou passando aqui rápido, mas eu comento sobre o ângulo de atrito, o que é o ângulo de atrito, tá? Trago várias considerações, tá? Mas, basicamente, o ângulo de atrito é justamente o que vai me dizer o quão... quanto de atrito eu consigo gerar entre as partículas, né? Então, por exemplo, uma partícula mais redondinha, né? Se eu tivesse uma partícula mais redondinha, bonitinha, né? Um cilindro, vamos imaginar uma chimbra, né? Uma bolinha de gude. O meu atrito vai ser bem baixo entre elas. Primeiro, porque ela é feita de vidro, né? E o vidro, o coeficiente de atrito do material vidro é bem baixo. E segundo, ela é quase que perfeita, né, na superfície. Ela não tem muitas ranhuras, né? Ela tem uma conformação muito lisa, né? E de forma que uma chimbra, né, uma bolinha de gude, se desliza sobre a outra muito fácil, muito fácil. Portanto, o ângulo de atrito, se eu pegasse um monte de bolinha de gude aqui e colocasse num depósito, né, o ângulo de atrito que estaria entre elas é bem menor do que, por exemplo, se eu pegasse um monte de brita, né? Se eu pegasse um monte de brita, que ela tenha, o formato dela é todo diferente, a superfície dela é toda rugosa, né? Era esse termo que eu tenho esquecido, é rugoso, né? Então, o ângulo de atrito além dessas britas vai ser bem maior. Veja, se eu pegar, imagina aqui comigo, tá? Eu coloco um cilindro, tá? Oco embaixo e oco em cima, tá? Pego um cilindro, coloco oco embaixo e oco em cima. E coloco um monte de bolinha de gude, certo? Se eu tirar, como está contido lateralmente, né? Como está contido lateralmente, essas bolinhas de gude vão ficar contidas, né? Vão formar esse cilindro, vão ficar nessa conformação do cilindro. Se eu tiro esse depósito, né? Se eu tiro esse cilindro, o que é que vai acontecer com as minhas bolinhas de gude? Elas vão se espalhar por completo. Eu poderia até fazer esse exemplo com vocês depois, né? Ou posso pedir para a Danúbia fazer lá no laboratório, ou eu ir
levar lá. O laboratório está para voltar, tá, pessoal? Já. Eu acho que esse ano ainda volta o laboratório. Né? Só um destaque, mas eu acho que é notícia boa, né? Eu acho que próximo ano a gente volta à normalidade. Se Deus quiser, se não ter nenhuma controvérsia aí, acho que próximo semestre já a gente já volta para a situação normal. Acho que até esse ano ainda, né? Porque o próximo semestre vai começar esse ano. Bom, mas voltando ao conteúdo aqui. Então, imagina assim, vai imaginando, pessoal, acompanhando comigo, tá? Você pega um cilindro, o cilindro sem tampa nem fundo, tá? Bota no chão, tá? Bota no chão, bota na mesa. Enche de bola de gude, tá? Enche de bola de gude até o topo. Se você tirar o cilindro depois, né, que é a contenção lateral dessas bolas de gude, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão se espalhar. Eu adianto para vocês que eu acho que vai se espalhar por completo, tá? Não vai ficar nenhuma sobre outra bolinha de gude. Elas vão se espalhar por completo. Por quê? Porque o atrito entre elas é tão pequeno que elas vão deslizar entre elas, né? Agora, se eu pego brita e faço a mesma coisa, tenho um depósito sem fundo e sem tampa e encho de brita, né? Se eu tirar, o que é que vai acontecer com essa brita? Ela não vai se espalhar por completo. Ela vai formar um montinho, tá? Ela vai ficar um montinho, geralmente cônico, tá? Ela deve ficar Então, deixa eu tentar desenhar aqui. Se eu faço com brita, a mesma coisa com solo, tá? Se eu pegar areia também. Se eu tenho um cilindro aqui e encho de brita, tá? Coloco britas todo cheio, né? Ele vai ficar inicialmente no formato cilíndrico, né? Tá todo cheio aqui, né? Se eu tiro depois esse depósito, o que é que vai acontecer com essas britas? Umas vão deslizar sobre as outras, né? Porém, elas vão formar uma espécie de montinho, tá? Opa, foi para cima. Ela vai formar um montinho, tá? Com um determinado ângulo, tá? Um determinado ângulo θ, vamos dizer assim. O alfa para ficar melhor aqui, tá? É o ângulo desse montinho aqui, tá? Então, o ângulo de atrito das britas, o ângulo de atrito das britas vai ser bem semelhante a esse ângulo alfa, tá? Isso eu posso já adiantar para vocês. O ângulo que formar esse montinho é muito próximo do ângulo de atrito, tá? Se eu fizer com brita ou fizer com areia, vai ser o mesmo resultado, eles vão ter um certo ângulo. Se a brita tiver mais rugosa e com formato mais irregular, maior esse ângulo, tá? Quanto mais rugoso e com superfície mais irregular, maior esse ângulo. E quanto menor, quanto mais lisa a superfície e mais se aproximar de uma esfera, como é o caso das chimbras, menor esse ângulo. Então, o ângulo de atrito entre as chimbras vai ser muito baixo. Tão baixo que esse montinho não vai ficar assim, né, para as chimbras, tá? As chimbras vão ficar basicamente, no máximo, com uma ou duas chimbras sobre elas, tá? A gente pode fazer esse ensaio depois no laboratório, beleza? No máximo vai ficar uma sobre a outra, duas camadas, 3 camadas no máximo, tá? Vai ser bem menor o ângulo aqui que vai formar esse montinho. Vocês conseguem visualizar, pessoal, isso fisicamente? Fisicamente, esse problema? Beleza. Ok. Pronto. E aí... Então, isso é um ângulo de atrito, tá? Cada solo tem o seu. E aí a gente utiliza ensaios laboratório ou correlações para encontrar esse ângulo de atrito, tá? E aí vocês, na aula, vocês vão ter uma aula específica lá de cisalhamento que falam sobre os ensaios de como encontrar esse ângulo de atrito. Porém, se eu pegar uma argila, certo? Uma argila, um pouco umedecida, e eu colocar nesse mesmo depósito, tá? Nesse mesmo depósito, e depois tirar o depósito, sabe o que é que vai acontecer com essa argila? Nada. Vai ficar exatamente no formato cilíndrico. Se eu pegar uma argila extremamente plástica, né, que a gente chama. Um barro. Se eu pegar barro, aquelas argilas utilizadas para fazer vasos de barro e tudo mais. Você molda no tornedor, né? Acho que é esse nome, né? Tornedor, que fica girando aqui. Você vai moldando
e a argila fica no formato correto. Inclusive a areia, né? Se você colocar água também na areia e você tirar esse cilindro, é capaz de ela ficar também inteira. Enquanto não secar, ela fica inteira. Mas a argila, mesmo depois de seca, ela fica no formato, né? Ou seja, você umedece ela um pouco para moldá-la e depois espera secar. Ela vai ficar, mesmo seca, ela vai ficar na posição de que você deixou. Isso está diretamente relacionado ao índice de plasticidade dessa argila, viu? O que é plasticidade, pessoal? É a capacidade de você, aplicando tensões superficiais, né, esforços, em um determinado sólido, né? Em um determinado sólido, que seria a argila, ou solo, né? Ela vai se deformar sem romper, e não vai voltar para a situação original no momento que você tirar o esforço, né? Isso é plasticidade, né? Uma massinha de modelar é um elemento extremamente plástico, né? Você aplica a força, ela se comprime, você tira a força, ela permanece na situação em que você deixou, né? Então, o que é que mede o índice de plasticidade? O quão plástico é o material. Então, quando a gente fala de argila, é muito bom a gente ter conhecimento de qual é o índice de plasticidade dela, porque a gente sabe o quão fácil é de moldá-la, né? Assim por dizer. E aí cada argila vai ter um índice de plasticidade. Aquelas argilas utilizadas para fazer potes de barro e tudo mais, filtros de barro, inclusive, também, são argilas, tem que ser argilas extremamente plásticas, né? E aí, os argilos minerais que estão contidos nessa argila, né, e a gente já falou isso em materiais... ou foi dois. Materiais 2, né, lá no materiais cerâmicos, os argilos minerais que lá tiver contido, vai ter sílica, vai ter... Oh, meu Deus, vai ter ferro, vai ter um monte de argilos minerais lá, tá? E a depender da proporção desses argilos minerais, a sua argila vai se tornar mais plástica ou menos plástica, tá? Mas voltando para o conteúdo aqui de resistência dos materiais, ou resistência dos solos, né? Se eu pegar essa argila extremamente plástica, colocar ela no depósito, tá? Eu posso até esperar secar, esperar secar todinha, tá? E depois tiro o depósito, ela vai permanecer reta, perfeitinha, perfeitamente reta, perfeitamente cilíndrica, né? Por que isso? Se a gente estava avaliando o ângulo de atrito, então quer dizer que o ângulo de atrito da argila é 90 graus? É próximo de 90 graus? Não. Porque aí os solos, parte dos solos, alguns solos, né, tem outro parâmetro de resistência. Então, o primeiro parâmetro de resistência é o ângulo de atrito, que eu comentei até então, né? O segundo parâmetro é o que a gente chama de coesão, tá? Então, a gente tem ângulo de atrito e o segundo é coesão. Esses são os dois parâmetros de resistência que eu tenho no meu solo. Vocês já haviam ouvido falar, pessoal, disso aqui? Não, né? Então, vê, se tem uma coisa que eu quero que vocês aprendam nesse semestre, tá? É o que são os parâmetros de resistência do solo, tá? Todo solo a gente vai avaliar como parâmetro de resistência o ângulo de atrito e coesão. Eu vou falar já sobre coesão e na aula gravada tem falando mais também. Aqui eu vou falar de forma simplificada. Lá na aula eu falo 20 minutos, 30 minutos sobre coesão, tá? Mas o que acontece? O que eu quero, o meu maior objetivo aqui no curso de Mecânica do Solo Solos 2, é que vocês aprendam o que são os parâmetros do solo e como avaliá-los. E como interpretá-los. Tá? Basicamente isso. Porque eu vou adiantar já, mas mais para frente eu vou falar, já está 8h20, estou preocupado, mas o conteúdo que a gente vai ver aqui de resistência dos solos, tá, é impraticável. Na prática, a gente não pode utilizar essa teoria que eu vou utilizar aqui, porque senão se torna muito conservador. Tá? O problema é que a gente não conseguiria construir nada, né? Seria inviável construir as coisas se a gente utilizasse essa teoria aqui que a gente vai aplicar aqui.
tá? Esse método de avaliação da resistência do solo, se a gente fosse aplicar aqui. No entanto, os conceitos são os mesmos, tá? A resistência do solo, a gente vai utilizar esses conceitos básicos. Então, para mim, o importante é vocês entenderem os conceitos básicos, tá? Tanto de solicitação, que a gente já viu agora nessa primeira parte do curso, da aula, como a resistência. Então, já falei sobre ângulo de atrito e vou falar agora um pouco sobre coesão. O que é essa coesão? Né? O que é que faz com que uma argila, né, permaneça no formato final e não forme montinho, né, não desabe parcialmente, como é o caso de areias, né, secas e britas, né? Bom, é simples. É a coesão. Tá? Veja, a coesão, de forma simplificada, né, é como se fosse uma cimentação, não é, tá? É como se fosse uma cimentação do meu solo, tá? Então, o processo físico correto, exato, é o seguinte: eu já falei para vocês, quando as partículas vão ficando muito pequenas, vai criando tensões, né, superficiais. Né? As tensões superficiais, na verdade, não vai criando. As tensões superficiais daquela partícula vão se tornando muito grandes em relação à sua massa. Tá? Em relação à sua massa. Ou seja, quanto menor a partícula, maior as tensões superficiais em relação à sua massa. Ao ponto que eu falei para vocês, na questão da água, né, do adensamento, que aquela partícula como é o nome? Puxa, né? Vamos dizer assim, puxa uma película de água, né? E aí fica uma película de água absorvida ao redor daquela partícula. E dessa mesma maneira, isso tem é o mesmo fenômeno, E da mesma maneira, Jefferson, uma partícula vai puxar a outra, tá? Uma partícula vai puxar a outra. Então, da mesma maneira que ele puxa a água, uma partícula também puxa a outra. Então, você tem aí um formato coesão do solo, tá? Que é como se fosse independente do atrito entre as partículas, você tem uma força ali, química mesmo, entre as partículas, tá? Que não deixam as partículas ou se separar ou deslizar umas sobre as outras, tá? Então, além do atrito entre as partículas, você teria essa força, né? Você teria essa força que liga as partículas também, tá? Que seria uma força constante, vamos dizer assim. É uma força química, né? Entre aspas. Beleza? Físico-química, vamos dizer assim. Então, basicamente, você tem esses dois parâmetros. Agora, o que acontece? Quanto maior as partículas, né, vamos dizer assim, menor essa coesão. Chega ao ponto que essa coesão é tão pequena, né, que é nula, que a gente vai considerar que é nula, como é o caso da areia. Se você tiver uma areia pura, né, de praia mesmo, aquela areia de praia seca, a coesão dela é nula, ela só tem ângulo de atrito, ela só se estabiliza por ângulo de atrito, tá? A coesão dela é nula, beleza? Então, solos arenosos puros, coesão zero. A coesão só vai existir em partículas muito pequenas, portanto, em argilas. Então, se você tem um solo areno-argiloso, vocês já viram essas classificações, você vai ter um pouco de argila, então você vai ter um pouco de coesão, certo? E você vai ter um certo ângulo de atrito, tá bom? Se você tem um silt argiloso, né? Então você tem aí parte de uma boa contribuição de coesão. Certo? Você só vai ter coesão se tiver argila no meio, tá? Do nome aí. E quanto mais argila presente, e a depender dos argilos minerais, maior a coesão. Então, basicamente é isso. Tá? Agora, por outro lado, nas argilas, os argilos minerais geralmente não são superfícies muito rugosas. Geralmente eles são bem finos. Inclusive, se você
São bem lisos. Inclusive, se você pegar a argila, né? Botar umedecer um pouco, né? E passar a mão, você vai ver que é extremamente liso, né? Não é que nem uma areia que você sente aqui rugoso, né? Como se fosse áspero, né? Ele é bem liso, tá? A superfície fica bem lisa da argila. Então, e além disso, o formato dela geralmente é tabular, tá? É geralmente como se fosse tábuas, né? Pequenininhas, né? Argilas. Aí vai depender do argilo mineral também. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é que o ângulo de atrito de argilas é muito baixo. É muito baixo. Tá? Não é zero, nunca é zero, mas é muito baixo. Beleza? A gente está falando assim, ordem de grandeza. O ângulo de atrito de uma areia, 25 a 35 graus, vai depender da complexidade dela. Ou 20 a 30 graus. Ou 20 a 35 graus. Ou 20 a 40 graus, vamos estender mais aí. Mas é raro, né? Esses extremos são raros. O mais comum é ali 25, 35 graus. Mas entre 20 e 40 graus você encontra aí areias, né? Com esse ângulo de atrito. Argilas, a gente vai estar falando de ângulo de atrito de 13 graus, 14 graus, 10 graus, tá? Muito baixo. E aí, só que a argila compensa em termos de resistência com a coesão, tá? Com a coesão. Agora, só para concluir esse assunto dos parâmetros de resistência, e vocês vão ouvir falar mais sobre ele nas aulas gravadas, e a gente tira as dúvidas na próxima aula. A coesão, pessoal, tem que tomar cuidado, porque existe uma coesão real, que é essa que eu falei para vocês, tá? Que é uma aproximação entre as partículas, e tem uma coesão fictícia, aparente, tá? Que é o que acontece nas areias úmidas, né? Nas areias úmidas acontece essa coesão aparente, mas também acontece em argilas, tá? Em argilas também acontece essa coesão aparente. Eu vou falar mais sobre coesão aparente no vídeo gravado, porém, é basicamente o seguinte: quando os poros se tornam muito pequenos, né? Se tornam muito pequenos, acontece que a água que está entre os poros, né? Se tiver parcialmente saturado, né? Se tiver totalmente saturado, não acontece isso não, tá, pessoal? Se tiver ou seco, 100% seco, ou 100% saturado, isso que eu vou falar aqui para vocês não acontece. Agora, quando o vazio, né, está parcialmente preenchido de água, o que é que vai acontecer? A própria água vai gerar tensões superficiais que vai puxar uma partícula em relação a outra, tá? Isso é coesão aparente, que a gente chama de coesão aparente. Por que o que acontece? Por que é aparente? Porque no momento que secar, acaba, né? É o que acontece com a areia de praia. Você pega, umedece um pouco ela, faz o castelinho, né? No momento que secar aquela areia, vai desabar por ela mesma, né? Por ela mesma, ela se desaba. E isso acontece porque a água secou, evaporou, deixou de existir e, portanto, não está mais prendendo as partículas uma em relação às outras, tá? Então, tem que tomar cuidado. O que é coesão real, que é uma atração da partícula em relação à outra, tá? Uma partícula atrai a outra. E o que é coesão aparente, que é a água, né? Puxando as partículas umas em relação às outras, tá? Eu comento melhor um pouquinho na aula gravada. Se tiverem dúvidas e continuar dúvida posteriormente é isso, a gente tira na próxima aula, beleza? Mas basicamente o parâmetro de resistência do solo, né? Os parâmetros de resistência são esse, ângulo de atrito e coesão. E, portanto, a resistência do solo, a tensão resistente do solo, que vai ser tensão cisalhante, já que o solo só rompe a tensão cisalhamento, tá? A tensão resistente de cisalhamento será igual à coesão, tá? Vou chamar de Czinho, coesão efetiva, tá? Mais a tangente do ângulo de atrito, multiplicado pela tensão normal. Então, vê, a resistência do solo, como depende do atrito, vai depender da tensão solicitante normal. Tá? Quanto maior um determinado solo estiver comprimido, veja, isso é simples, pessoal. Isso deixa eu ver aqui. Eu queria 2 livrinhos mais finos. Então, veja, eu tenho aqui 2 livros, né? Se eu tenho uma tensão normal aplicada nas faces dela aqui, ó, estou aplicando tensão normal, né? Para deslizar um sobre o outro é mais difícil. Se eu não tenho tensão normal nenhuma, ele cai, né? Aqui ele vai cair um sobre o outro, tá? Eu preciso aplicar uma tensão. Se eu aplicar só tensão aqui horizontal, né? Nesse caso, força horizontal, o próprio atrito entre os 2 livros, né? Se equilibra, beleza? Então, a resistência do solo depende da tensão normal aplicada. Se a minha tensão normal aplicada for muito baixa, a resistência ao atrito é muito baixa e, portanto, a minha resistência vai ser muito baixa, beleza? Se o meu solo tiver coesão, aqui seria ângulo de atrito efetivo também, tá? Vou destacar isso. Vai depender se você vai analisar em termos de tensões totais ou tensões efetivas. Isso daí a gente vai deixar para um próximo, tá, pessoal?
Mas, basicamente, essa é a resistência do solo. Isso aqui a gente chama de envoltória de Mohr, Coulomb, tá? Envoltória de Mohr, Coulomb. Isso é o que a gente vai utilizar aqui no curso como resistência, tá? Do solo. Então, isso aqui, se vocês repararem bem, é uma reta, né? É uma reta, que é o B da reta, né? O constante. E esse aqui é o A, né? Da reta, que vai multiplicar o X, e o meu X vai ser a tensão normal. Então, portanto, nesse mesmo gráfico que eu fiz aqui, de solicitações, eu posso traçar a resistência. Em que a minha resistência vai ser uma equação de uma reta, né? A tensão resistente, vou botar aqui uma tensão Rzinho, né? Vai ser a coesão mais tangente do ângulo de atrito, tá? Tangente do ângulo de atrito, multiplicado pela tensão normal. A tensão normal, sigma S. Sigma S. Então, está dando erro aqui porque eu ainda não defini quem era a coesão e o ângulo de atrito. Eu vou dizer quem é a coesão aqui, você lá botar 5 kPa, certo? E o ângulo de atrito eu vou botar aqui lá 25 graus. Tá? 25 graus. Ainda não foi? Preciso... Beleza. Agora foi. Eu vou traçar essa reta aqui no meu gráfico também. Eu vou traçar essa reta no meu gráfico também. Ok, aqui eu tenho que botar kPa. Então, olha que interessante. Se eu prolongar essa reta aqui, talvez seja melhor eu colocar em função de sigma. Função de sigma. E o sigma eu colocar aqui de 0. 0 de 1 kPa até 150 mais ou menos. Vamos ver o que é que dá. Vou... Ó, o meu time, função de sigma. Vai dar melhor. Vai até 0, né? Então, vê. A reta vai cruzar justamente a minha coesão, tá? Onde essa reta cruzar, vai ser a minha coesão. Como encontrar a coesão e o ângulo de atrito do solo? Vai ter lá na aula gravada, tá? Os ensaios para a gente encontrar e como encontrar esses... E na próxima aula a gente faz uns exemplos, tá? Mas, basicamente, o que é que está acontecendo aqui, ó? Vê. Essa é a minha resistência, tá? Do solo. Quanto maior a tensão normal, maior a minha resistência solicitante. Então, esse preto aqui é a minha resistência. A minha solicitação, em um determinado ponto material, tá, do meu solo, do meu maciço terroso inteiro, eu peguei um ponto material e estou fazendo essa avaliação, tá? Eu teria que fazer em todos os pontos materiais, né? Ao redor daquele solo, né? Ao redor daquela carga que eu estou aplicando. Então, em algumas inclinações, em alguns tetas de inclinação do meu ponto material, a minha solicitação está dando superior à minha resistência. Então, portanto, eu não posso utilizar ou seja, o meu solo iria romper, tá? Por quê? Porque em algumas situações, em algumas inclinações, o meu solo está com a solicitação maior do que a resistência, beleza? Então, relembrando, preto é resistência, solicitante o azul aqui. Então, portanto, em alguns ângulos, tá? Esse meu ponto material está rompendo, né? Então, eu precisaria de uma resistência maior. Então, vamos dizer aqui que eu preciso de um solo de 10, aqui de 30, talvez, ainda assim não deu. Aqui 15, 35, só para exemplo, né, pessoal? Isso aqui não precisa ter sentido físico, não. Vou botar aqui 30. Vou botar aqui 30. Então, tá aí meu solo, né? Então, se eu tivesse um solo assim, aí sim resistiria, né? Aí sim resistiria. Posso botar menos aqui, né? Vou botar só 120. E aí, como é que eu
como é que eu avalio o quão seguro está o meu solo, né? Veja, eu tenho que fazer isso em todos os pontos materiais do solo, tá, pessoal? Tem que fazer isso em todos os pontos abaixo daquela minha carga ali, né? O próximo daquela minha carga. Como é que eu faço a avaliação se está resistindo ou não? Ora, visualmente é essa, né? Se a circunferência não cruzar a reta, não tocar na reta resistente, quer dizer que para qualquer um que seja o ângulo θ que eu avaliar aquele meu ponto material, as tensões resultantes, né, as tensões cisalhamento e normal, não vão gerar, não vão ultrapassar aqui a mesma resistência, então, portanto, o solo resiste. Agora, como quantificar isso numericamente? Né? Como quantificar isso numericamente? Vê, a distância entre essa reta e o centro dessa circunferência vai ser fundamental para eu avaliar o quão seguro é o meu solo, tá? No vídeo gravado que eu fiz o exemplo mais completo, a gente foi na tentativa e erro. Eu posso até replicar aqui, né? Não vai dar tempo de falar 3D mesmo, então eu vou replicar isso aqui. Então, veja, se eu pegar essa tensão resistente e dividir por um fator de segurança, tá? Aí eu vou colocar aqui fator de segurança igual a 1 primeiro, né? Vai gerar igual. Se eu for aumentando esse fator de segurança, botar aqui 1.2, por exemplo, vê que a minha reta vai se aproximando da circunferência, tá? Botar aqui 1.25, vê que tocou, né? Então, a minha resistência, né? Achar algum valor aqui, 1.23, mais ou menos, aqui visualmente, a minha resistência é 23% superior à minha solicitação, tá? Então, é assim que a gente vai fazer a avaliação, beleza? Então, esse fator de segurança é justamente a tensão resistente dividido pela tensão solicitante, beleza? A máxima, né? A pior, né? Nem a máxima, é a pior situação, né? Que seria nesse ponto aqui tangente, né? Outra forma de avaliar isso, tá? É numericamente. Eu posso encontrar esse fator de segurança numericamente. Aí como é que eu vou fazer isso? Existe uma equação, né? Que eu até já pesquisei aqui, era isso que eu estava fazendo o teste, que é a distância do centro da circunferência até a reta, beleza? E a gente consegue essa equação, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu tirar um print, né? E vou colocar. Fiquei na internet aqui, eu não sabia de cor. Deixa eu copiar aqui. Ó, essa é a equação, tá? A distância do centro à reta é esse DC aqui, tá? Veja, a minha reta, ao invés de fazer y igual a x mais b, né? Então, deixa eu botar aqui. Ao invés de eu fazer y é igual a x mais b, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, que a minha reta vai ser uma equação do tipo ax mais by mais c, tá? Igual a zero. Então, esse c seria esse b, então deixa eu substituir aqui por c, ax mais c, e aqui seria um b, né? O que eu estou fazendo é que, na verdade, os sinais não importam, né, pessoal? Aqui, tá? Na verdade, importa, tá? Na verdade, importa. Mas eu estou usando essa configuração aqui, tá? Ax mais by mais c, tá? E a gente vai ter que tratar esses sinais na hora de usar numericamente. Já a minha circunferência, né, como eu falei com vocês, ela pode ser dada por x menos a, em que a é o centro da circunferência, né, ao quadrado, mais y menos b, b também é o centro da circunferência, igual a r ao quadrado, tá? Então, o centro, a distância dessa reta aqui para essa circunferência, tá, para o centro dessa circunferência, vai ser dado por essa equação aqui, ó, que é esse azão, tudo que é maiúsculo é da reta, né? O que é minúsculo aqui é da circunferência. Vê que o A da minha circunferência é a tensão média, né? E o B da minha circunferência é zero. Então, a minha distância, vou chamar aqui de D só, tá? do centro à reta, da centro da circunferência à reta, vai ser módulo, né? Quem é o que está multiplicando o x, né? O x é a minha tensão normal, né? Então vai ser, e essa é a minha reta, né? Então, esse é o meu A, né? Esse é o meu A. Quem é o meu C, né, da reta? É a coesão, né? O C da reta aqui é o que não multiplica nada em x nem y, né? Então, é a coesão.
beleza? Como tem unidade, isso aqui vai dar problema. Vou ter que dividir isso aqui por... Vou ter que dividir isso por KPA, senão ele não vai conseguir calcular. Ou vai, não sei. Deixa eu tentar calculando e vamos ver o que é que dá. Aqui eu tenho, sim. Aqui eu tenho que multiplicar pela tensão média, né? É o Azão vezes Azinho. Então aqui é a tensão média. Beleza, vai dar certo. Tensão média, né? Eu já calculei lá em cima. Então, Azão vezes Azinho. Bzão vezes Bzinho é zero, sempre. Czão é igual a coesão. Então, já temos todos esses valores, né? O que acontece aqui é que a gente vai ter que ver a questão dos sinais, se vai interferir, né? Tanto a coesão quanto o ângulo de atrito está positivo, né? Se eu passasse por lá, pro lado de lá, ficaria ambos negativos. Então, Bzão é 1. Né? Mas como está multiplicando zero, então não vai ter interferência não. Posso utilizar tudo positivo mesmo. Mas o correto seria negativo, negativo, tá? Só para deixar aqui. Negativo, negativo. Né? O Bzão é 1, né? Positivo, que é o que está multiplicando o Y. Bzão é o que está multiplicando 1, é Y positivo. Só que Bzinho é 0, então, portanto, esse cara cai fora, né? Isso tudo dividido por raiz. Aí também não vai interferir o sinal, né? Também não vai influenciar, porque eu estou elevando ao quadrado e tirando a raiz. Então, isso é um módulo, mas eu vou colocar aqui o sinal, tá? O Bzão é 1, que é o que está multiplicando Y, né? E não tem Czão aqui embaixo. Então, essa é a distância aqui, ó, em KPA, inclusive, né? Essa é a distância do centro da circunferência até a minha reta, né? O ponto mais próximo, tá? É a distância, a menor distância entre o centro da circunferência e a reta, né? E aí o que acontece? Para encontrar o fator de segurança, né? Que tá esse meu ponto material, eu vou fazer o D, essa distância aqui, dividido pelo raio, tá? Que dá 1,16. Vê que deu um pouquinho diferente, é esse erro que eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, tá? Mas esse é o fator de segurança correto, né? 1,16. Se eu multiplicar o raio por esse cara, né? Vou pegar aqui o raio. Opa. Justamente isso. Tá? Se eu pegar o raio e multiplicar por esse cara, então eu vou criar uma nova superfície, tá? Aqui embaixo. Vou criar aqui embaixo uma nova circunferência. Vou botar aqui SD, tá? Então SD. E aqui vai ser FS vezes isso tudo. Beleza. Se eu fizer isso, a minha nova circunferência, vou botar aqui RD, né? De cálculo, tá? De projeto, já aplicado o fator de segurança. Eu vou ter uma nova circunferência. Vai dar certo, né? Certo. Aqui é RD. RD. Beleza. Perfeito. Era isso que eu queria. Então, vê. Eu peguei a solicitação aqui, ó, e dei um offset, tá? Equivalente a fator de segurança, né? Eu dei um offset na minha circunferência, no meu ciclo de volta, nas minhas solicitações, né? E veio que eu atingi justamente o meu ponto tangente aqui em relação a essa reta, tá? Então, portanto, a minha solicitação só atingiria a minha resistência, caso eu amplifique a minha solicitação por 1,16, tá? Por 1,16. Eu estava fazendo em resistência normal, né? Veja,
Em mecânica dos sólidos, tá? E aí eu estava cometendo erro, e no exemplo vai estar esse erro, tá? No exemplo completo, pessoal. Então, cuidado aí quando vocês forem ver. Eu tenho que resistência vai ter que ser igual, vai ter que ser maior ou igual, tá? A verificação de toda a estrutura, de todo o sólido, né, que a gente verifica de resistência, é que a resistência vai ter que ser maior ou igual à solicitação, certo? Maior ou igual à solicitação. Só que o que acontece? A gente, para ficar mais seguro, a gente vai colocar aqui um fator de segurança multiplicando a solicitação ou dividindo a resistência, né? Ver que dá no mesmo, eu pegar aqui a resistência dividida por fator de segurança, tá? Ambas as equações são iguais, tá? Porém, como essa minha avaliação numérica, eu estou mantendo o centro constante, né, a posição do centro de circunferência constante, eu só estou ampliando o raio, né, ver que a minha escala muda, porque nessa condição aqui, ó, tenho que a tensão solicitante vai ser raio vezes cosseno de alfa, que isso vai mudar quando eu aumentar o raio, né, esse cara muda, porém esse cara permanece igual. Então, para solos, isso daqui é diferente, tá? Isso daqui é diferente. O meu fator de segurança aqui, eu vou ter um fator de segurança de resistência e vou ter um fator de segurança de solicitação, né? Se eu dividir a resistência, como eu fiz anteriormente, tá? Se eu pegar aqui e aplicar um fator de segurança, né, de 1,23, tá? E dividir a resistência, tá? Que não é o que é feito mais corretamente, tá? Isso não é o que é feito, tá? Não é o que é correto. Vê que para tocar eu preciso de mais ou menos 1,23, tá? Isso aqui está aproximado, obviamente, né? Porém, se eu aumentar a resistência, se eu aumentar a solicitação, multiplicar a solicitação, eu só preciso de 1,16. Portanto, esse é o fator de segurança correto. Numericamente, os programas calculam esse fator de segurança, tá bom? Esse fator de segurança. Que é justamente o quanto eu tenho que dar de offset nessa minha circunferência para tocar na minha reta de resistência, tá? Então, a resistência permanece constante, o que muda é o meu raio da circunferência, né? E o que significa esse fator de segurança? Significa, a partir dele, né, que a gente vai avaliar se o nosso solo está seguro ou não, né? Então, eu falo também, comento lá para vocês no material, eu não sei se é de resistência, mas na próxima aula eu volto com isso daqui, tá? Mas, basicamente, para situações usuais, esse cara tem que ser acima de 1,5, tá? Então, por exemplo, esse solo não está resistente o suficiente, né? Porque não está ultrapassando aqui 1,5, né? Esse cara precisa ser maior ou igual a 1,5. Mas eu vou trazer para vocês algumas comparações, tá? O que o Eurocode traz. As normas, né? As normas nacionais e internacionais vão trazer para a gente quanto é necessário esse fator de segurança, né? Esse fator de segurança mínimo, para cada situação distinta. Beleza? No caso de fundações, né, da norma brasileira, esse fator de segurança tem que ser 3, tá, pessoal? 3. Então, está bem distante, né? Está bem distante aqui. Porém, só para finalizar a aula, alguma dúvida até então, pessoal? Do que é que eu fiz aqui? Beleza. Perfeito. A diferença... já esqueci o que eu ia falar, né? Tá, beleza. Então, eu falei para vocês anteriormente, há alguns minutos atrás, que esse método que a gente está utilizando para verificar a resistência do solo é muito, mas muito conservador. Certo? Por quê? Porque a gente está garantindo aqui que em todos os pontos materiais do solo não venham a romper. Tá? E aí, ó, no exemplo resolvido que a gente vai fazer, ó, eu calculei vários pontos. Eu não calculei todos, eu calculei alguns pontos, vários não. Eu calculei 4 pontos. Calculei 1, 2, 3, 4. Verifiquei só variando a profundidade, tá? Só variando a profundidade. E aí eu calculei, eu determinei o círculo de Mohr para cada um deles. Aqui, ó, esse círculo de Mohr são 3, na verdade, círculos de Mohr, tá? Porque a gente está falando aqui de tensões triaxiais, tá? Na próxima aula eu abordo alguma coisa sobre isso. Tá? Tensões triaxiais, e não estado plano. No estado plano eu só tenho um círculo de Mohr. Aqui, como eu tenho um estado triaxial, eu tenho 3 círculos de Mohr, tá? Mas o que importa para a gente é só esse maior aqui, tá? É só esse maior. E aí, eu verifiquei aqui as envoltórias, só a partir dos ensaios numéricos, ensaios do laboratório, né?
eu calculei os parâmetros de resistência, a coesão e o ângulo de atrito, tá? Determinei a coesão e o ângulo de atrito, e determinei, então, portanto, a envoltória de resistência do meu material, tá? E, nesse sentido, eu verifiquei cada ponto material, né? Qual o meu fator de segurança para essa minha reta, né, de resistência tocar nessa minha circunferência mais externa, né? Então, para esse caso foi 1,15, para esse caso foi 1,27, né? Para esse meu outro mais profundo, quanto mais profundo a gente ia, maior vai ficando o fator de segurança, né? Maior ia ficando o fator de segurança, beleza? Ao ponto que se torna desprezível a solicitação, e aí a gente pode dizer que o solo resiste. Só que eu teria que fazer isso para uns infinitos pontos, ou pelo menos teria que discretizar isso em vários outros pontos, né? Tipo, em centenas de pontos, milhares de pontos. E teria que fazer essa avaliação em cada um dos pontos. Agora, o problema desse método aqui é que eu tenho que garantir que nenhum dos pontos falhe, né? Nenhum dos pontos pode falhar. E, na realidade, não é assim. Na realidade, só para concluir a aula aqui, a gente tem 5 minutos ainda, na realidade, alguns pontos materiais do meu solo podem falhar. E é o que a gente chama de plastificação, tá? Esse meu material, esse ponto do solo especificamente, ele vai deslizar, vai ter uma ruptura localizada. Porém, o maciço todo vai se equilibrar, né? Aquele ponto material que não consegue mais absorver tensão vai distribuir a tensão para os pontos vizinhos e assim por diante. E há uma possibilidade, e é normal isso acontecer, de haver uma plastificação em alguns pontos do solo, tá? Porém, o todo permanecer estável, resistente, tá? Só que, veja, para a gente avaliar isso, a gente teria que entrar na teoria da plasticidade, tá? Na não linearidade física do material. E a gente não tem como aqui na graduação, porque em nenhum momento da graduação vocês viram outra teoria, outra relação constitutiva, que não a teoria da elasticidade, que não a lei de Hooke, né? Vê que todas as disciplinas aqui no curso de graduação, vocês vão ver apenas falar sobre lei de Hooke, mas não é a única. Essa é uma das relações constitutivas a mais básica de todas. Porém, eu poderia dizer que a minha relação constitutiva do solo, né, ao invés de ser uma reta, o que a gente está considerando aqui é que meu solo ele funciona como uma mola, né? Perfeita, né? Então, aqui eu tenho tensão, aqui eu tenho deformação. É uma reta, assim, perfeitamente elástica, né? Perfeitamente elástica. Porém, eu posso dizer, no meu modelo mais complexo, né? No modelo mais complexo, a gente, hoje na engenharia, já consegue dizer o seguinte, olha, a minha relação constitutiva do solo não é mais essa aqui, não. A minha relação constitutiva do solo vai ser algo assim, uma curva, e outra coisa, ela não é elástica, tá? Se eu voltar aqui, eu tenho uma volta assim, ó, tá? Plástica, eu tenho uma deformação plástica, né? Se eu voltar a carregar, então eu volto por aqui. Porém, se eu voltar a descarregar, eu tenho uma outra deformação plástica aqui. E assim por diante, tá? E assim por diante. Então, eu consigo relações constitutivas hoje na engenharia, né, mais completas e mais complexas. Porém, eu teria que utilizar desde lá do acréscimo de tensões, né, essa teoria da plasticidade, e que não dá. Então, a teoria de Bussineiro já não poderia utilizar, né, e tudo mais. Então, não tem como a gente evoluir muito nesse sentido, tá? O que eu quero falar, que vocês entendam a conclusão, é que se vocês fizerem desse jeito, vai dar certo. O solo não vai romper, certo? Vai dar tudo certo, vai dar tudo bonitinho. Só que vai ser muito conservador. As suas fundações vão dar enormes, né? As suas obras vão ficar extremamente caras, né? E isso não é correto, né? Porque além da segurança, a gente tem que garantir também a maior economia possível, né? Porém, em termos de resistência, vai estar seguro se você fizer assim, mas não é econômico. Então, só para concluir aqui essa observação, esse método é o único que vocês têm competência, capacidade para absorver agora, porém não é o mais avançado e o melhor a ser utilizado para frente. Tá? No entanto, aí eu vou trazer um contentamento para vocês, né? Outra opção que não esse modelo mais complexo de plasticidade, tá? É a gente utilizar métodos de equilíbrio limite, tá? Em que a gente determina a superfície de ruptura e avalia a estabilidade a partir dessa superfície de ruptura. São métodos aproximados,
mas são os métodos que a gente vai aprender aqui no curso para avaliar a capacidade de fundação. Só que vocês só vão aprender isso em Fundações 1. Portanto, quando vocês pagarem Fundações 1, vocês estarão avaliando a capacidade resistente daquela fundação, né? Capacidade resistente daquele solo embaixo da fundação, não por esse método que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, tá? Porém, com outros métodos simplificados, tá? Que são métodos baseados em equilíbrio limite. No entanto, todos esses métodos se baseiam nesse cara aqui, ó, tá? Na envoltória de Mohr-Coulomb. A diferença é que vai se imaginar, vai se impor inicialmente uma superfície de ruptura, beleza? Inicialmente a gente já imagina uma superfície de ruptura. Então a gente faz várias tentativas de qual superfície de ruptura vai romper primeiro, né? Então, por exemplo, assim seria para a estabilidade de taludes, é assim que a gente faz, que é a mesma ideia, tá? Por exemplo, a gente tem aqui um talude, tá? A gente vai ter as aulas gravadas, inclusive vocês vão assistir. Mas basicamente a gente tem um talude, tá? A gente sabe que ele rompe mais ou menos assim, tá? A gente sabe que ele rompe mais ou menos assim. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou avaliar qual o fator de segurança para esse solo romper assim, vou avaliar qual o fator de segurança para esse solo romper assim, vou avaliar qual o fator de segurança para esse solo romper assim, e vou imaginar que essa superfície de ruptura é circular. O que eu estou mudando é o raio, né? Então vou testar vários raios de superfície de ruptura, né? O que me der o menor fator de segurança global é o que o solo irá romper primeiro, né? Então é um método tentativa e erro, né? Em fundações, né? Em fundações o que a gente vai fazer, já adiantando aqui, mas vocês vão ver posteriormente, é dizer o seguinte, olha, esse meu solo embaixo dessa fundação aqui, tá? Vai romper em uma determinada superfície de ruptura. Essa superfície de ruptura vai ter um formato X, né? Um determinado formato, que já está pré-estabelecido e foi feito a partir de ensaios experimentais, foi verificada essa superfície de ruptura a partir de ensaios experimentais, tá? E aí eu vou avaliar a resistência de cada um desses pontos materiais, né? Aqui, ó, dentro dessa superfície, que vai ter um formato já pré-definido, né? E matematicamente, então, eu consigo fazer um fator de segurança global, não de cada ponto, mas global. Porque, por exemplo, se esse ponto falhar, né, esses outros pontos aqui de lado podem segurar a barra, né? Seguram a barra. Então, ou não, porque eles vão segurar parcialmente a barra. Se for aumentando mais a carga, vai chegar um ponto que vai tudo romper. E aí sim eu tenho uma superfície de ruptura, né, de deslizamento. Então, já terminamos aqui a aula, tá, pessoal? Já terminou nosso horário aqui, mas basicamente é isso. Esse é o conteúdo de resistência e cisalhamento que eu quero passar para vocês. Assistam as aulas gravadas. Lá vai ter mais falando sobre esses parâmetros de resistência e vai ter falando, inclusive, de como encontrar esses parâmetros de resistência a partir de ensaios de laboratório, tá? Que vocês vão fazer com a Danúbia já agora, esse ano, o próximo, tá? No começo do próximo ano. Então, e teorias diferentes que a gente usa na prática, a gente vai ver mais à frente no curso de fundações, beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês, e de resistência. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exemplos ainda de resistência, exemplos básicos, fundamentais, né, simplificados, e já começa a parte de empuxo de terra, tá? Então, eu já vou estar disponibilizando para vocês também os vídeos de empuxo de terra gravados, porque aí vocês já vão assistindo, tá? Vocês já vão assistindo os vídeos de empuxo de terra. Então, não vai ter trabalho essa semana, tá? Não vai ter exercício semana. Fica como trabalho para vocês assistirem as aulas de resistência ao cisalhamento e de empuxo de terra, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente só faz exemplos de resistência ao cisalhamento e de empuxo de terra. Beleza, pessoal? E aí conclui o conteúdo. Fechado? Bom, então, até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.